Olá, gente querida, gente bonita. Sou a pastora Mônica Terrigli. Estamos iniciando mais um programa Gente da Gente. E o nosso programa hoje se encontra aqui, nesse cenário lindo, como vocês estão vendo. E o nosso programa está maravilhoso. Hoje nós temos mais um personagem da Bíblia Sagrada, mas essa parte não é comigo, né? Vocês que acompanham o nosso programa sabem que essa parte é com uma pessoa bem especial. Então, traz para mim quem é o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Eu tenho 2 filhos. Eles são meus pupilos e têm uma missão muito grande na terra. Como juiz, como homem de Deus, como aquele que foi separado por Deus para fazer a vontade dele, ensinar o povo, orientar, ser aquele que pudesse julgar qualquer caso direcionado por Deus. Meus filhos estavam ali junto comigo, serviam também no templo do Senhor. Eu sabia que eles não faziam as coisas tão direitinho, né? Fizeram muita coisa errada, mas eram meus filhos. Então eu acreditava que uma hora eles acordariam, mudariam. Mas infelizmente não aconteceu desse jeito. Eles se encontravam com as mulheres que iam oferecer ofertas na igreja, no templo, desrespeitavam as leis. Infelizmente, eu não fui aquele que posso me honrar ou me alegrar com os meus exemplos dentro da minha casa. Prazer, eu sou Eli. Bom, então já descobriram qual o personagem da Bíblia Sagrada de hoje. É isso, é Eli. É aquele que ficou conhecido e marcado também por sua história, né, de ter tido 2 filhos rebeldes. Eli era um homem que realmente ajudou todo o ministério, né? Ele foi fundamental para o ministério, não só, né, dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Ele foi fundamental também para fazer, né, a gente parar para refletir sobre aquilo que ele devia ter feito e não fez. É verdade. As pessoas, às vezes, ela tem um hábito muito ruim. Ela sabe o que deve fazer e não faz. Foi exatamente o caso de Eli. Eli foi um homem que ajudou muito no ministério de Samuel, mas, por sua vez, deixou a desejar com relação a Hófni e a Finéias, que eram seus 2 filhos, filhos rebeldes, filhos que transgrediram a palavra do Senhor, filhos que não eram sujeitos ao seu pai e trouxe vergonha. Mas quando eu digo que a disciplina ela é fundamental e foi algo que o próprio Eli ele não conseguiu levar para dentro da casa dele, é algo que acontece também nos dias de hoje. E em muitas famílias, porque quantas são as famílias que a mãe não tem ali aquela ousadia no espírito, não tem ali aquela determinação, aquela fala, né, forte, aquela voz veraz de poder falar, olha, é assim, eu sou sua mãe, você me obedece, você me respeita e, acima de tudo, a nossa casa é uma casa de pessoas de Deus. Ou seja, o Eli, ele era o cabeça, ele era, né, o sacerdote, ele era um homem que estava ali como líder, mas ele liderou tantas coisas e ficou em falta com a sua própria casa, com a sua própria família e vamos dizer que talvez a sua própria vida, né? Porque um pai, quando ele não consegue fazer o seu papel de pai, uma mãe, quando ela não consegue fazer o seu papel de mãe, ela sofre com isso. Vamos dizer que ele também, ele se sentiu prejudicado. Qual é o pai que viveria bem, ficaria feliz, se sentiria à vontade em saber que os seus filhos, né, se desviaram, que ele foi uma referência para muitas pessoas, mas deixou de ser referência para sua própria família? A Bíblia chega a dizer que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Quantas são as famílias que estão sendo hoje dizimadas, estão sendo hoje, né, de alguma forma dividida? A gente sabe que uma casa dividida não subsiste, não prospera.
mas tem muitos lares divididos, porque a mãe não está tendo autoridade, o pai não está tendo autoridade e muitas das vezes está faltando isso no meio de muitos. E nós temos que parar, pensar e refletir. O programa Gente da Gente é para fazer você refletir, para fazer você pensar um pouco mais sobre aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, a tua família, a tua casa, os teus filhos. Sabemos, né? Filhos são heranças do Senhor, são como plantas de oliveira. Sabemos que Deus ele tem algo muito grande, muito, mas muito forte a preparar, a levar para dentro da nossa casa, né? A nos tornar também mais sensíveis a tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, porque aquilo que Ele tem preparado para nós, Ele vai fazer com que nós venhamos a descobrir sobre isso. O Senhor não quer que você viva de forma negligente. O Senhor quer que você veja tudo quanto está acontecendo, tudo quanto Ele realmente tem para a sua casa. Ele quer que você viva esse dia. E de maneira sábia, de forma prudente, de forma, né, feliz, contente, animosa. Mas esses filhos de Eli foram filhos que prejudicaram esse pai. Foram filhos que não conseguiram ser nem um pouco obediente, nem um pouco sujeito, nem mesmo submisso ao seu pai. E sabemos a importância da obediência ao vosso pai e à vossa mãe. Nós sabemos disso. Ou seja, né, o próprio livro de Efésios diz: vós filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é útil, isso é agradável. E uma das coisas que Ófine e Finéias não era filhos obedientes, filhos sujeitos. Nós vamos falar um pouco mais. Eu quero chamar agora um break, um intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta com o nosso programa Gente da Gente. Gente da Gente hoje está trazendo um personagem da Bíblia Sagrada, um homem chamado Eli. Eli foi pai de Ófine e Finéias, filhos que não foram sujeitos, não obedeceram à ordenança de seu pai. E um pai estava ali, né, pronto, sempre ali a servir, né, mas com o ofício que tinha, não conseguiu liderar a sua própria casa. Eu falava no bloco anterior e dizia que isso é algo que vem acontecendo no meio de muitas famílias. Como assim, pastor? É verdade. Às vezes a pessoa ela é muito ou ela é bastante líder fora de casa, mas dentro de casa ela não tem uma voz de autoridade, né? Uma voz que, ao falar, né, a família vai ouvir, vai parar para ouvir ou vai se sujeitar ao que a liderança ali daquela família está falando. Né? Assim, né, isso está ligado à esposa, isso está ligado aos filhos, porque não só os filhos devem honrar os seus pais, mas também a esposa deve honrar o seu marido. O Eli, ele teve essa dificuldade. Ófine e Finéias deram um baita de um trabalho para esse pai. Eu quero compartilhar uma mensagem aqui com vocês. Está lá no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 4. Acompanhem comigo. 1 Samuel, capítulo 4, o versículo é o 12. Olha o que diz aqui. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto, na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos estavam tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse: que coisa sucedeu, filho meu? E a resposta foi, preste atenção. Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande matança entre todo aquele povo.
Além disso, também teus 2 filhos, Ófine e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Um homem que julgou Israel 40 anos, já tinha envelhecido, um homem que tinha uma experiência, sacerdote, um juiz, julgou ali anos e anos, 40 anos, 4 décadas. E você vê que era um homem que tinha autoridade do lado de fora. Ao lado de dentro da sua casa faltava essa autoridade. E falando sobre autoridade agora, Romanos 13 declara que toda autoridade é constituída por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. A minha pergunta é, até quando você vai resistir à autoridade? A autoridade máxima hoje para nós seria a palavra de Deus, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Olha que autoridade. O pai também é uma autoridade, a mãe é uma autoridade na sua casa, no seu lar. Você vê que nós temos, os guardas militares, os federais também são autoridades. Nós somos pastores, também somos autoridades eclesiásticas. Toda autoridade é constituída por Deus. Não dá para resistir. Porque Ófine e Finéias morreu? Está claro, por causa da desobediência. A Bíblia diz que a desobediência é pior do que pecado de feitiçaria. Nós não devemos ter feiticeiros dentro da nossa casa. Se a nossa casa ela precisa ser chamada casa de oração, a porcaria não pode chegar lá. A dificuldade vai chegar, mas pela palavra de Deus nós vamos dar a volta por cima e vamos alcançar a vitória. Nós vamos alcançar a proposta do nosso Deus. E qual é a proposta de Deus? Que você vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Só que o homem já velho de idade, um homem já, na sua velhice, e uma pessoa que chega numa certa idade, o que ela quer? Numa certa idade, desfrutar. Como esse lugar aqui que estamos, um lugar tão lindo, um lugar tão bonito. Uma pessoa que chega numa idade dessa, o mínimo que ela quer é desfrutar daquilo que Deus preparou e reservou e deixou planejado, deixou pronto. A Bíblia diz que a mesa está preparada, não falta nada, não nos falta mais nada. Mas se a gente parar para observar no mundo espiritual, está faltando muita coisa. Às vezes a pessoa ela tem uma boa condição e não tem paz. Ela tem dinheiro e não tem saúde. Ela tem ali uma vida, que ela desejava outras coisas, alcançar outras coisas e não está conseguindo alcançar. Por quê? Porque quando saímos da palavra, quando saímos da presença de Deus, quando a presença de Deus ela é tirada da nossa vida, do nosso meio, a coisa fica assim, ela chega a esse ponto. Porque o salário do pecado é a morte. Esses 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, acabaram morrendo, Enquanto aquele pai, ainda na sua velhice, a Bíblia relata aqui, no versículo 15, e era Eli da idade de 98 anos. Os filhos muito mais jovens já acabaram perdendo as suas vidas. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida? Quantas pessoas estão deixando de desfrutar do melhor da terra? Jesus disse, olha, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Tem gente comendo do pior dessa terra. Tem pessoas se alimentando do pior. Mas sabe por quê? Porque estão fazendo escolhas erradas. Estão deixando a arca da aliança, a presença de Deus. Estão deixando a arca de Deus embora. Não deixe a presença de Deus sair da sua vida. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Porque é necessário que você busque dessa presença para que você tenha dias melhores. Você não acredita nisso? Mas pode acreditar. Você coloque isso no seu coração. Bom, eu quero chamar agora como seria o Eli nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhem comigo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, desde pequeno, já vendia coisas, picolé, coisas simples e ganhava meu dinheiro. Eu fui trabalhando e as consequências vieram. O dinheiro foi entrando, eu fui aumentando, eu entrei para o ramo de restaurantes, planos de saúde, empresas de engenharia. Hoje, graças a Deus, eu não tenho um problema financeiro. E torço para que tudo isso que eu construí fique aí, como um legado. Os meus filhos são minhas esperanças para isso. Eu tenho mais de 700 funcionários, são 700 famílias que dependem
do trabalho, das empresas que eu tenho e consequência do meu esforço. Os meus filhos estão ali, ou mais ou menos, né? Eu quero dar para eles tudo que eu não tive. A questão é que eles quase não aparecem na empresa. Utilizam até os recursos que a gente tem para os bens pessoais, para sair, viajar, né? Enfim. Muitos falam para mim para eu tomar cuidado, que eles não vigiam, que eles não dão exemplo, que eles não trabalham. O que eu vou fazer? São meus filhos, eu tenho que apoiá-los. Eu deixo, né? Eles são jovens, deixo eles curtirem. Mas eles falam para mim que eles podem me levar à ruína. Prazer. Eu sou Eli nos dias de hoje. Bom, como vocês viram, Eli nos dias de hoje seria desse jeito, dessa maneira, né? Então, preste bastante atenção sobre tudo que você aprendeu aqui, neste momento, nesta hora. Estamos aqui num lugar diferente, fazendo esse programa hoje de forma e maneira diferente. O ano é um ano diferente, 2024, né? Um ano de vitória, um ano de muito sucesso. Então, que você venha, né, aproveitar essa oportunidade e fazer também da sua casa uma casa de oração. Aproveitando com isso, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu pela palavra de Deus, venha agir de forma diferente. Não faça como fez o Eli, que pregando para muitos, teve a sua casa reprovada, né? Essa realmente é uma grande opção para que a história da sua vida venha a ser transformada. Ela vai começar por você. Ela vai começar por você. Alguém tem que dar o pontapé inicial. Você não vai esperar por mais ninguém, né? O Eli, ele não teve aquela voz de comando com seus filhos, não o repreendeu e os filhos acabaram se rebelando, acabaram faltando temor a Deus, cuidaram até do tabernáculo, mas não tinham temor nenhum. Ficaram ali após a morte do seu pai, né? Você vê que a própria palavra diz que o pai morreu, os filhos morreram, vai chegar um tempo que todos nós vamos também fechar os nossos olhos, mas que o nosso final seja um final de muita vitória. A palavra é feita para você aqui agora, é que, cuidando dos seus, você não vai negar a sua fé e vai conseguir ter filhos debaixo da sua sujeição pelo poder que é no nome de Jesus. Use a fé, use a palavra do Senhor, use a autoridade do Senhor Jesus e você terá uma casa abençoada para a glória de Deus. Olha, tchau, tchau, que Deus te abençoe.